povo estava desesperado, reclamando, dizendo que Deus haveria deixado de padecer. Ele estava vivendo um momento de prova. Só que Deus manifesta a glória através de uma palavra lançada. Deus dá a direção a Moisés para dizer para o povo que Deus faria chover chuva de pães, maná do céu, provisão de Deus. Preste atenção. Deus liberaria a provisão sobre o povo. Só que o povo, que somos nós, medíocre, falta de fé, incrédulos, toda vez que estamos na luta já se desesperamos, esquecemos de tudo que Deus fez. É como se Deus provesse o milagre agora, que nem eu estava contando, testemunhando o milagre. Amanhã levanta uma luta, eu já começo a murmurar, esquecendo de que Deus, Ele é assim, Ele deixa vir a luta, mas lá na frente Ele promove o milagre. A gente tem esse perfil incrédulo, medíocre, ruim. Infelizmente nós somos assim, porque pensamos que Deus é igual a nós. Amados, Deus começou a colocar no meu coração, até mesmo com a minha vida, me ensinando, não para pregar para você, não, que olha, fale para o povo que eles têm que aprender, não, é Deus me corrigindo, Deus ensinando a mim aquilo que eu tenho que me posicionar, Deus falando para a minha vida. E quantas vezes eu vejo pessoas e eu olho para mim também, a gente está ali que eu estou dizendo, está tudo bom. Aí a gente glorifica a Deus, mas aparece uma prova, a gente já esquece tudo. E já entra num pânico, num pavor, no medo, dizer, e agora, Senhor, e agora? Irmãos, a gente tem a sensação que a gente é perfeito, preste atenção, que a gente faz tudo certo para Deus, que a gente não erra em nada, que a gente faz para Deus o que tem que ser feito e para as pessoas, e que Deus é injusto conosco muitas vezes. Às vezes nós temos essa sensação, por mais que não falamos isso. Ó Deus, alguns até falam, né? Mas estou dizendo porque chega uma mensagem de pessoa dizendo, eu para mim não quero nem saber de Deus mais, porque Deus é injusto. Eu só sofri minha vida inteira. Eu vou dizer para você, se você sofrer a sua vida inteira, 120 anos, eu digo para você, isso não é nada para uma eternidade que Deus tem preparado para você. A gente só vai saber no final da história se valeu a pena sofrer o que a gente sofreu. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A gente está pensando nos 40 anos de sucesso, nos 10 anos, trabalhei, eu vou viajar, vou levantar as pernas, não pode comer um milhozinho, um cafezinho, um bolo de fubá, pescar um peixe, ficar na rede balançando. Pensa que esse é o sucesso de uma vida. Deus está dizendo para vocês, vocês pensam que é isso. Vocês têm essa mentalidade que sucesso é isso. Mas em 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que eu preparei para aqueles que o amam. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não sabem o que eu tenho reservado para vocês. Vocês murmuram do que vocês não sabem. Aí acontece um milagre, ai Deus, obrigado, como tu és bom, ai o Senhor me livrou, o Senhor abençoou. Veio a prova, a gente já joga tudo na cara de Deus. Ele está dizendo, calma, tenha paciência. Eu li um post hoje, eu vou ler para você aqui. Serviu bem para a minha vida, eu recebo na minha vida. Que tem bastante gente que fala de mim, eu sei disso. Por isso que eu recebo na minha vida. Como também deve ter. É claro que na proporção de um pastor que está à frente, ele vai ser mais falado do que um membro que aparece menos. Isso é óbvio. Isso é proporcional. Se você falar do pastor Silas Malafaia e do pastor Rodrigo Ortuim, vai dizer, pastor Rodrigo Ortuim, ninguém fala nada dele. O pastor Silas Malafaia, você entra na rede social dele, tem 50 mil gente falando mal dele. Mas tem 1 milhão de gente falando bem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quer dizer, ele tem uma visibilidade que ele se expõe. E tem muito mais pessoas falando dele, é óbvio isso. Isso é óbvio. Então, em proporções dessa forma, então eu acredito com certeza que de mim muito mais falam. E às vezes a gente fica triste, né? Quando você para pensar, meu Deus, por que estão falando de mim, gente? O que eu fiz para essa pessoa? A gente começa a se perguntar, eu acredito que você já deve ter feito isso também, ou só eu fiz isso? Alguém já fez isso, irmãos? Auto se avaliar, dizer, mas peraí, eu ajudei, eu orei, eu servi, o que aconteceu que essa pessoa não quer olhar para minha cara? Que faz uma coisa por trás é outra, como é que pode isso?
Porque Deus revela, Deus mostra, a gente sabe, a gente vê, a gente sente, a gente percebe. Meu Deus, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, fingem estar junto, na verdade está longe. Aí quando o pastor fala que comprou um bem, a igreja fica triste, o irmão, né, digo, não a igreja geral, dois, que não gosta de você, fala, miserável, para que ele fez isso? Se o pastor é um pobre, é um coitado, porque Deus não é com ele. Se o pastor prospera, é do diabo, porque isso não é de Deus, é preso no dinheiro. Não tem jeito, não vai prestar nunca, ninguém vai prestar. Quando a pessoa tem uma intenção ruim, ela sempre vai julgar, ela vai julgar peso, ela vai se entristecer com você. Quer dizer, se o pastor tem uma pessoa no YouTube, é isso aí. Se ele vai crescendo, aí você fala, não sei o que. Se a gente parar para ficar pensando, a gente não vai para lugar nenhum. Mas a gente fica triste. Eu estou dizendo, eu estava avaliando a minha vida. Eu falei, Senhor, como a gente é ingrato, né? A gente só quer dar testemunho quando o milagre acontece. Eu já preguei essa mensagem uma vez. Deixa eu dar o testemunho. Até ontem estava reclamando de Deus. Aí deixa eu falar, aí pastor, eu quero dar o testemunho. Mas não é você que estava lamentando, desesperado, mas agora virou milagre. Deus está dizendo, peraí, você tem que dar o testemunho no meio da luta, da prova, porque é aí que você vai provar que você confia em mim. Se eu estou dizendo que eu vou mandar o maná, aí o povo fazia o quê? Deus mandou maná. Guarda, pega mais maná, pega mais, não precisava, pega mais, põe nos vasos, guarda lá, tá bom. Moisés avisa o povo não guardar, porque se o que guardar vai apodrecer, vai virar bicho. O povo teimoso, uns mais cheios de fé, comiam aquilo, ficava meio temeroso. Segundo dia, havia muita gente desesperada, porque tudo aquilo que havia profetizado, aquilo que eles guardaram, estragou tudo. Porque Deus estava dizendo, aprenda a depender de mim, o pão nosso de cada dia. Deus está dizendo, eu vou te prover amanhã, eu vou cuidar amanhã de você. Ai, quanta luta eu tenho, pastor. Deus cuidou de você hoje, mesmo com luta, cuidou ou não cuidou? Deus diz, amanhã Ele vai cuidar de novo de você. Amanhã Ele vai dar nova estratégia para você. Amanhã Deus vai criar maneiras. Aquilo que você vai achar que é o engasgar, é a falha do motor, Deus está dizendo, não, eu estou preparando algo melhor para a sua vida, porque eu quero te abençoar, diz o Senhor. Mas quando a prova acontece, a gente já entra em desespero. Ou quando aparece algum maná, a gente já quer guardar para o dia seguinte. Faz sem direção de Deus. Aí me chega esse post para mim. Claro que eu recebi essa palavra e essa repreensão gostosa. Eu não vou guardar só para mim, eu vou compartilhar com você também. Quantos querem ouvir? É repreensão. Quantos querem receber? Diga, é para a minha vida. Aí Deus falou assim através do post para mim. Eu não sei se é, mas eu acredito que seja, porque Charles Spurgeon, ele fazia a cada uma que eu vou te falar. Esse homem era muito usado por Deus. Está aqui marcando como se ele tivesse dito. Olha a frase que ele disse: quando falarem mal de você, não fique chateado. Olha para o seu irmão, diga, quando falarem mal de você, não fique chateado. Sabe por quê? Porque você é muito pior do que eles falam. E essa aí, Charles, isso é bom, hein? Quer dizer, o que falaram mal de mim, mamãe, não chega nem perto do quão ruim eu sou. Então glorifica. Quando as pessoas falarem mal de você, não fique chateado, porque você e eu somos muito pior do que elas estão falando. Este mal falaram de mim é porque a gente tem síndrome de achar que a gente é perfeito. Glorifica. A gente é muito pior do que estão falando por aí. O problema, às vezes a gente não sabe compreender aquilo que Deus tem para nós, porque a gente se justifica nós mesmos. A gente se coloca no pedestal numa situação que nós jamais poderíamos estar passando por esta prova, por esta luta, porque eu sou fiel a ti. Quem somos nós? Pecadores limitados que erram o tempo inteiro e ainda exigem de Deus. Infiel, insubmisso, rebelde, mentiroso, fala o que não presta, faz o que não deve, murmurador. E Deus manda um maná ainda porque é misericordioso conosco. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga glória a Deus.
Provérbios. Abra comigo em Provérbios. Agora você vai entender a revelação de Deus para as nossas vidas. Não adianta, amados. Sempre vai ter gente falando de você. Mas glorifica que elas vão estar falando ainda melhor do que a gente é. Isso é triste. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos. Está falando dos ímpios ou dos justos? Mas a vereda, quer dizer, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, preste atenção, olhe para mim aqui. Olhe para mim. A gente vem para a igreja, a gente julga as pessoas, a gente questiona, a gente não muda a nossa vida, não aprende, não sabe viver em sociedade. Somos nós. Só pensamos em nós, egoístas. Mas às vezes a gente vê algumas pessoas, dois tipos de pessoa. Aquela que já arrebenta tudo, minha vida não tem jeito mesmo, chora, lamenta. E aqueles que são santos demais, já tudo perfeito, Deus já me salvou. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o evangelho da cruz é um evangelho de processo. O caminho dos justos é como a luz da aurora. Tu já viu um dia amanhecendo e está escuro, e começa aquela mudança, você começa a ver que está clareando, mas não é claro de imediato. A luz da aurora, ela vem crescendo, ela é crescente, até que seja dia. Quer dizer, o nosso caminhar é um processo, e a gente não sabe passar por processo. A gente acha que é assim: eu não sirvo a Deus, arrebento tudo, vivo do pecado, faço o que não presta, vivo nas trevas. A gente quer abrir a luz, a porta, e já sair aqui, olha, estou vindo à luz. Você está dizendo não. O caminho do justo é como a luz da aurora. Deus está clareando aos poucos a minha e a sua vida. Deus está aperfeiçoando áreas, e quando a gente erra, a gente volta lá atrás de novo nas trevas. Aí quando a gente fala, Deus, eu quero voltar, e Deus fala, então vem para a face de novo, vem no processo, entra no caminho, porque vai ser como a luz da aurora, é um degradê. Tu vai vindo e vai começar a ampliar, a luz de Deus vai começar. Deus está dizendo, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai polir, Ele vai limpar, Ele vai pegar o vaso, Ele vai tratar o vaso, Ele vai moldar o vaso. Quer dizer, é um processo para que a glória de Deus venha nos aperfeiçoar lá na frente. Mas nós temos a sensação e murmuramos com Deus, porque ainda não vimos áreas nas nossas vidas definidas. Eu olho para a minha vida financeira, está em crise. Então Deus não presta. Deus está dizendo, calma, até onde você fazia o que não devia, até onde você fazia o que não podia, Deus está dizendo, eu tenho promessa, eu tenho maná, eu tenho milagre, eu tenho vitória, eu tenho resposta. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo, ela vai ampliando, ela vai melhorando, ela vai acendendo, até que chegará o dia perfeito, aonde a luz de Deus se manifestará, aonde a glória de Deus se manifestará. Deus está dizendo, calma, você está no meio do processo. Deus está trabalhando na minha e na tua história. Deus está aperfeiçoando a minha e a sua vida. Ele está dizendo, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito para a glória de Jesus. Mas há muita gente que pensa que chegou, mudou, salvo, aceitei a Jesus, estou salvo. Oh glória, perfeição. Cadê os milagres? Cadê a virtude? Cadê os anjos me servindo? Cadê a resposta? Cadê a bênção? A gente não quer passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo. Aí às vezes vem um processo de Deus, Deus a manifesta um pouquinho mais, aí daqui a pouco Deus fala, calma, e volta um pouquinho, você dá aquela trabalhada ali, e aí se voltar um pouquinho, a gente fala, peraí, eu não quero mais saber de Deus não, eu não vou mais para a igreja não.
Deus não está me ouvindo nada. Deus não está respondendo nada. Sabe como é que tinha que estar escrito no meio da minha testa e da sua testa? Em obras. Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Deus está vendo o que precisa ser raspado, o que não presta. Deus precisa ver o que está estragando, porque existem brechas, está entrando umidade na sua parede, está embolorando, está fazendo aquilo que foi pintado, aquilo que já foi consertado, estragar. Por quê? Porque tem brechas. Deus está dizendo: calma, você está em obras, eu estou aperfeiçoando, eu estou tirando, eu estou polindo, eu estou limpando, eu estou consertando. E por muitas vezes no meio da caminhada, que estávamos caminhando num caminhando crescente, nós erramos e entramos brecha, a umidade daquilo que estava pronto, pintado como prédio, daqui a pouco está todo cheio de mancha, tem que refazer tudo de novo, porque o erro não foi Deus, foi Deus quem falhou, não foi Deus quem errou, foi nós que erramos, foi nós que demos brechas, foi nós que não fizemos a manutenção espiritual, para que não dessemos ouvido à voz do diabo. Há muita gente sofrendo consequência de deterioração, de estragar, de prejudicar, porque não tem manutenção. Quer dizer, quando eu conheci Jesus eu orava, e hoje você ora? Não. Então o diabo vai entrar com conversinha afiada, então o diabo vai usar gente para falar para você: por que você está indo lá? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? E ele vai te contaminar, e aí a brecha vai aparecer, e o que estava arrumado vai começar a estragar, e o que estava consertado vai azedar, vai ficar ruim, não vai prestar mais. Deus está dizendo: querido, mesmo depois que você achou que está pronto áreas da sua vida, você precisa fazer manutenção, você precisa ter óleo reserva, você precisa ter azeite reserva, você precisa estar cheio da presença de Deus sobre a tua história. Esse é um processo, são fases. Esses dias eu estava dando testemunho que tive que entregar um carro em uma negociação judicial. Perdas que lá na frente gera ganhos. Mas a gente não quer passar por isso. Quem quer? Mas são fases, são tratar de Deus. Há momentos que a gente está sofrendo situações que a gente não queria, que fazem parte do processo e que a gente não entende, e que no final dele Deus vai apresentar e vai dizer: eu estava treinando você. Você estava em treinamento todos os dias. Como você é difícil, hein? Quando eu consertava uma parte, você azedava e estragava a outra. Quando eu reparava uma, você via e jogava tudo para o alto. Deus está dizendo: calma, deixa eu concluir minha glória. Deixa eu aperfeiçoar de glória em glória, de vitória em vitória. Deixa eu fazer que a vereda do justo seja como a luz da aurora, até que seja dia perfeito para minha glória. Lembra quando eu e você tínhamos coisas que dizer: isso aqui eu não mudo, esse eu venho até para a igreja, mas isso eu não vou deixar de fazer. E hoje você já não faz mais? Quem passou por isso? Levante a sua mão assim. Acho que só foi a igreja toda. Eu lembro quando eu cheguei na igreja e falei: tudo bem, eu estou vindo para a igreja, mas isso aqui eu não vou deixar de fazer não. Também não vou fazer isso. Hoje, quando eu paro para dar testemunho disso, parece que eu sempre fiz aquilo que eu estou fazendo hoje, mas que na verdade foi aperfeiçoando a minha vida para a glória de Deus. Deus está dizendo: tem coisas que é difíceis para você hoje, como foram difíceis outras que você não conseguiu, que hoje são naturais para você. Mas Deus está dizendo: deixa eu trabalhar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deixa eu entrar na tua história. Deixa eu reformar, deixa eu arrancar o que não presta, deixa eu tirar o que impede a minha glória, deixa eu agir na sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você está em obras. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho uma grande obra na tua história. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu quero manifestar a minha glória. Só que levanta a sua mão e dê um glória a Deus aí para Ele. Xalabá, candoremanahá. Nós precisamos crer. Quando nós entendemos o agir de Deus, o aperfeiçoamento do Senhor, nós percebemos que é um processo. Por isso o Senhor diz: vinde a mim como estáis, mas não permanecer como estáis.
filho pródigo veio do chiqueiro, como estava. Mas quando chegou na porta da fazenda, o pai já tinha vestes novas para ele. O pai já tinha anel novo, sandália nova, um banho abençoado para ele. O pai já tinha uma festa preparada para ele. Deus está dizendo: você vai vir, mas você não vai permanecer como você está. O problema é que às vezes a gente quer chegar aqui de uma vida de trevas e viver a luz instantânea, o sucesso imediato. E que tudo isso seja um resumo de milagres. Olha para a vida de José. Deus deu um sonho para ele. Qual o sonho? Eu vou te exaltar, vou te fazer um grande líder de uma nação. Ele foi, se tornou governador, se tornou. Mas antes de ser governador, meu irmão, passou tudo que você imagina de prova. Mas não desistiu. Não saiu do propósito. Permaneceu fiel. Por isso se tornou o que se tornou. Tem gente disposto a crer na promessa e no propósito, enquanto uns estão olhando para circunstâncias e resultados, estão desistindo do projeto de Deus para a sua vida. Quantos têm sonho de Deus para a sua vida? Levante a sua mão aqui. Há sonho de Deus para você. E se Ele prometeu, se você permanecer no propósito dele, se prepara, porque a sua vida vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A tua casa vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A tua empresa vai brilhar mais e mais até ser uma empresa abençoada e perfeita. A tua história vai brilhar mais e mais, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse para mim: acredite que eu sou Deus que muda história. Eu sou Deus que faço histórias novas. Acredite que todas essas lutas não é para te parar, é para que você olhe para trás e veja a glória de Deus sobre a tua vida. Nós não queremos passar pelo processo, mas a resposta é: a vereda dos justos é assim, é um processo. Vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Vai chegar o dia perfeito na sua vida em nome de Jesus Cristo. Vai chegar. Quem crê, levante a sua mão assim. Vai chegar. Vai chegar. Mas para chegar ao perfeito, esteja no caminho. A vereda dos justos, o caminho dos justos, é o caminho dos ímpios? É o caminho de quem? Justo é que obedece à justiça. Essa é a justiça de Deus. O caminho dos obedientes da justiça é sucesso. O caminho, o final dele é vitória. O final dele é resposta. Vamos dar um pouquinho mais de crédito para o Deus que a gente diz que a gente acredita tanto nele. Que esta fase que estamos passando de luta é uma fase. Porque se ele falou, como ele fez com José, como ele fez com Daniel, como ele fez com Elias, como ele fez com Jesus, como ele fez com Davi, como ele fez com Gideão, ele vai fazer com você também no nome de Jesus. Eu não citei um personagem que não passou luta. Me mostra alguém na Bíblia que chegou ao sucesso sem passar luta. Mostra Jesus. Foi para a cruz, foi para o Getsemane, foi traído, foi enganado, foi vendido, cuspiram dele, humilharam ele, envergonharam ele. Esquece Jesus. Davi começou dentro da sua casa, irmãos largaram, rejeitado, humilhado, envergonhado. José, envergonhado, humilhado, vendido, acusado. Veja um na Bíblia. Eu conheço um que Deus arrebatou. Sim, Estevão foi apedrejado até a morte, mas ele não sentiu a morte, porque ele viu os céus abertos e Jesus de pé no trono. Em vez de ele olhar para as pedras, ele olhou para a glória de Deus. Não tem na Bíblia alguém que não passou prova. Quem é justo? Deus está dizendo: se prepara,
Porque você é mais um justo sendo provado para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Está chegando o dia da luz de Deus se manifestar. Está chegando o dia da luz da aurora manifestar sobre a sua casa. Está chegando o dia da exaltação, da resposta, do milagre, da vitória, da liberação, da promessa, do cumprimento, daquilo que Deus tem reservado para você. Aí eu achei que ia ser assim. Saulo, respirando, pensando ameaças e mortes contra a igreja. No meio do caminho teve encontro com Jesus. No meio do caminho a vida dele muda. Conhece Jesus e o aceita. Fica cego por 3 dias. É cheio do Espírito Santo. Oh, que coisa linda. Como Deus fez na vida de Paulo, de Saulo se transformou, Deus mudou. Sim. Agora ele vai lá para a igreja, dá glória a Deus. Quando ele chega na igreja, a igreja rejeita ele. Imagina ele novo, convertido, vai dizer: Deus, pai, eu já te aceitei, agora em vez de ficar melhor, está ficando pior. A igreja está me rejeitando. Os crentes não me querem ver na igreja. Imagina o Bin Laden dentro da igreja. O povo fala assim: vai explodir uma bomba aí dentro. Esse era Pedro, matador de crente, perseguidor. Qual que era a culpa do povo ter medo dele? Nenhuma. Pedro só estava colhendo aquilo que ele plantou durante muitos anos. Só que agora convertido. Só que eu vou dizer, há muitas consequências que a gente acaba colhendo em resultados de plantações antigas, que refletem na nossa vida iluminada, mas que Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa confiança. Se Paulo por isso tivesse desviado, não seria o que foi. Mas Paulo foi o quê? Foi para a sua cidade, voltou para Tarso e continuou sendo fiel a Deus. E Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo, conhecido como Barnabé. Apelido dele, o nome dele era José. Barnabé porque ele chegava filho da consolação, filho do Espírito Santo, era só o apelido dele. Olha o filho do Espírito Santo chegando aí. Esse era o apelido de Barnabé, de José. O filho da consolação foi até Saulo, procurando ele, pensando talvez, será que ele desviou, será que ele abandonou? Mas quando ele chega lá, aquele homem diz: não é impossível eu abandonar o Deus quem eu vi, porque a dele, Deus que eu vi, a glória dele mudou a minha vida, a glória dele mudou a minha história. Mas aí Barnabé diz: mas a igreja, os crentes te rejeitam, os crentes falam mal de você, os crentes xingam você. Ele fala: fique tranquilo, que ainda o que eles falam não chega nem perto daquilo que eu sou. Eu sou muito pior do que eles falam. Eu ainda estou no processo de transformação, Barnabé. Ah é? Então se prepara, porque nós vamos começar agora a primeira viagem missionária. Tu vai ser um missionário para a glória de Deus, Paulo. Ah é? Então vamos embora. E aí Paulo começa a fazer o quê? Tudo flores, lindo não. É perseguições, apanha em praça pública. Ele toma barco, naufraga, lutas, provações, lutas, choro, dor, cadeia, prisões muitas vezes. Mas ele disse: eu vou voltar atrás. Eu sou apaixonado por esse Deus, eu continuo fiel a Ele. Aí ele mandava carta para os seus filhos na fé e dizia lá na cadeia: vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena confiar nele, vale a pena adorar. Mas como pode, Paulo, tu está preso? Ele diz: não, preso eu estava antes, que eu não conhecia Jesus. Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre para a glória de Deus. Como assim você é livre? Está sofrendo. Aí ele responde para eles: essa breve e momentânea tribulação resultará num eterno peso de glória. O que eu estou passando é só alguns minutos para viver uma eternidade de glória de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não conhecia Deus e hoje eu conheço. Quando a gente entra no nível de fé como esses homens, a gente para de murmurar, a gente para de reclamar, a gente para de duvidar, porque a gente começa a entender o que Paulo também diz depois, que as provações, as lutas, as diversidades traz crescimento de Deus sobre as nossas vidas. Nas fraquezas, nas decepções,
nas perdas, nas provas, nas dívidas, no nome que surge, do nome que limpa, do nome que aprova, vindo, luto que vem, a perda, a venda, entrega para a justiça, vai para a justiça. Tudo isso serve de milagres de Deus para as nossas vidas. Agachurra mamagachurra mas remancho kelemas siminikai andaramas remachuribikau anawa teveneges minahai remanorkesurimikando revai rebachuri. Ou você para ver o que estão falando de você, ou você olha para Cristo que pensa bem ao teu respeito. O Senhor diz: tá, pastor, tem gente que fala mal de mim, fala, mas eu conheço um que tem pensamentos de paz ao teu respeito. Eu conheço um que tem pensamentos de vitória para você. Enquanto muitos pensam mal de você, o Senhor diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz ao seu respeito. Sabe para quê? Para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor dos exércitos sobre a tua história. Ah, meu irmão, nós temos muitos motivos, porque nós somos falhos, e as pessoas reconhecem o que somos de verdade, e elas dizem aquilo que nós somos ainda em parcela muito baixa. Mas o Senhor não olha para as nossas falhas. O Senhor, Ele olha pelo sangue de Jesus que está sobre você, e pelo sangue de Jesus eu e você somos perdoados, somos sarados. Jesus, Ele olha para você, Ele vê o sangue. Deus, Ele olha para você, Ele vê o sangue. O diabo, ele olha para você, ele vê a marca da promessa de Deus sobre a tua história. Ele fica louco. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Em obras está a minha e a sua vida. Em obras, em construção, prédio em obras. Deus está trabalhando. Deus está arrancando os entulhos. Deus está tirando o que não presta. Mas você tem que deixar Ele tirar. Você que tem que deixar Deus arrancar. E às vezes passar a espátula e arrancar a tinta velha, meu irmão, além da sujeira, dói, machuca, faz mal para nós. Mas Deus está dizendo: calma, depois desse tratamento, se prepara. Eu vou começar a reparar tudo aquilo que está ferido na sua vida. Eu vou começar a reparar tudo aquilo que estava arrebentado. Porque quando pessoas olham para você externamente, diz o Senhor, eu olho para você dentro do seu coração. Quando as pessoas olham para você por fora, o Senhor diz: eu sei o que passa dentro do teu espírito, eu sei o que está clamando a sua alma, eu sei o que está se passando com você, eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, eu sei o que você quer, eu sei o que eu posso te dar, eu sei o que posso fazer. O Senhor diz: eu te conheço. O meu espírito te sonda e conhece. O Senhor sonda o seu interior. O Senhor esquadrinha o seu deitar e o seu levantar. O Senhor esquadrinha os teus pensamentos. Ele sabe o que você precisa. Ele te trouxe aqui hoje para dizer: em obras você está. É como a luz da aurora, o caminho dos justos, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito, diz o Senhor. Se prepara, Deus quer manifestar, Deus